num propósito só de cada dia mais crescer o futsal feminino, seja feminino ou masculino, também o futebol de campo, que você sabe, né, tio, que é mais difícil. Pelo menos se tiver 4 equipes, já será bom para movimentar. Inclusive, você fez peneiras que antes não tinha, revelou algumas meninas que aproveitaram, que as meninas estão aí, carentes, necessitando de ter uma escola, de ter uma competição para elas mostrarem o talento. Aí o tempo vai passando, a idade vai chegando e elas desistem de praticar o esporte. Isso não pode ser um prejuízo para a cidade imensa. Embora nessa gestão ainda não teve competições de futsal, futebol feminino promovido pelo poder público, no governo passado houve falta o quê para que isso aconteça? Só falta, na realidade, o poder público entender seu papel, que o esporte ele é universal, não é somente para os homens, mas para as mulheres, para o idoso, para as crianças, para as pessoas com deficiência e para todos os públicos. Então só falta o poder público entender isso, até porque na gestão passada do secretário Jairo Rodrigues foram cobradas uma taxa de R$ 500 para a equipe feminina participar. Quando o poder público deveria estar, ou seja, financiando tudo. Cobrando quanto? R$ 500 para as equipes femininas participar de um torneio. Então é mais vantagem qualquer equipe daqui de Jiquié ir disputar em uma cidade vizinha onde a prefeitura financia essas competições. Mas o que você, além de presidente do JEC, você é vereador. E você sabe onde é que vem a verba do esporte, para onde ela vai e o que é que ela tem que ser exigida para que ela aconteça dentro. Primeiro, vocês, vereadores, você como presidente da Câmara, você recebeu algum projeto da secretaria dizendo das atividades esportivas, do calendário esportivo na cidade? A gente não tem conhecimento do calendário. Acho que foi na época de Roberto Chaves que existia um calendário esportivo e competições de futsal feminino na cidade. Ou seja, na gestão de Roberto existia competições de futsal, tinha um campeonato de cidade, a Liga de Futsal realizava também competição sem taxa de inscrição aqui na época. Então, dizer que a Liga, junto com a Secretaria de Esporte, já fez esse trabalho, mas infelizmente eu sou vereador, não secretário, não gestor da cidade, ainda vereador de oposição. Mas eu digo que deve ser sim uma responsabilidade da Secretaria de Esporte. A gente sabe da distinção dos poderes, da sua competência de cada um. Então, eu acho que deve ser fomentado. Lembrando também que foi citada a ABB tem uma equipe de futsal feminino treinando dentro da ABB. Foi citada a UESB tem uma equipe de futsal feminino, inclusive muitas atletas do JEC está passando na universidade, vão disputar agora e mandar um abraço ao técnico, foi goleiro também do JEC, hoje técnico do futsal feminino da UESB, Sardinha, o goleiro Sardinha, que está preparando a equipe para disputar a etapa estadual dos universitários, que acontecerá em agosto. Os jogos, então, inclusive, tiveram aqui os professores. E a UESB agora entra também entre os favoritos, porque Jiquié tem esse celeiro do futsal. Todas são da UESB? Boa parte hoje de atletas do JEC hoje estão na UESB e também tem atletas da UESB que também já praticam futsal. Então a Giovana, Samile, Railane, Monique, Ellen, dentre outras, que já estão na UESB, até mesmo alguns alunos do JEC que hoje também está lá treinando as meninas para essa importante competição. Eu acredito muito no potencial e quem sabe Jiquié pode conseguir um histórico título universitário de futsal feminino. Então a gente está apoiando lá e acompanhando, foi feita uma parceria com o JEC e o Sardinha, que é aluno da UESB, hoje faz um trabalho de excelência lá, a gente também está na torcida. A gente vai estar viajando para conhecer o Lafayette e retornando para Jiquié e algumas atletas já também pegando o ônibus da UESB para dirigir para as finais do universitário, que acontecerá no terceiro final de semana aí, do mês de agosto. Então, parabenizar a UESB também, que faz esse trabalho também de extensão. Então, existe esse trabalho sendo feito também no futsal feminino, nos esportes femininos pela UESB. O que falta, na verdade, a Câmara também tem feito a parte dela, que é destinar dentro do orçamento, ou seja, competições femininas. Só que o orçamento não é impositiva, é um orçamento, uma previsão. Então, fica o secretário de esporte escolher as prioridades, também não lembrando que é um orçamento da verba 00, que o prefeito pode alocar para outras secretarias. Então, espero que... Isso prejudica muito. Ao futebol, o esporte de Jequié, essa não direção total da verba para o esporte. Se tivesse o Conselho Municipal e o Fundo Municipal
de apoio ao esporte, esses problemas não seriam sanados? Com certeza. O esporte de Jequié não seria muito mais competitivo do que é hoje? Com certeza, é uma defesa, uma luta que a gente tem travado na Câmara. Infelizmente, eu volto a dizer, a gente não tem um poder de caneta, porque senão, se fosse depender da gente, a gente já teria ativado o Conselho Municipal de Esporte, criado o Fundo Municipal de Esporte, que com certeza a gente teria avanço em todas as categorias. Eu estava conversando com o Arlon, com o Diego Santos, que é referência no judô, que hoje é uma das cidades referência no judô a nível nacional e mundial. E a gente entende que essas políticas públicas têm que acontecer. Então, esperamos sensibilidade do gestor, que já deu algumas sinalizações, mas que a gente precisa acelerar essa situação para que a gente possa ter o Conselho Municipal de Esporte ativado, para que a gente possa fomentar o esporte e ter essas leis de incentivo. Eu também defenderia uma criação de lei de um teto mínimo para a Secretaria de Esporte. A exemplo, você tem na Secretaria de Saúde um mínimo de 15%, de Educação 25%. Se a gente teria ali, tivesse um orçamento de 1 a 3%, que deveria ser obrigatoriamente gasto com esporte, a gente teria muitos avanços, como é o caso de Camaçari, de Luiz Eduardo, que faz um trabalho brilhante no esporte, mas porque tem leis, tendo que é de autoria do Executivo, que tem que ser enviada para a gente fomentar essa questão. Outra situação que a gente está agora preocupado, Valdemir, é a situação do estádio. Quando o Valdemir acompanha, sabe, a equipe de Jiqué é uma equipe que entra no Campeonato Baiano para poder disputar título. Ou seja, Jiqué esse ano, infelizmente, não conseguiu uma grande campanha com a DJ masculino, não conseguiu uma grande campanha com o Sub-20, embora toda a torcida, e só teríamos aqui talvez o Intermunicipal, se a Liga fosse participar, e o Campeonato Baiano de Futebol Feminino, e também as bases. E a gente sabe que o feminino teria um potencial de estar disputando o título. Ganhamos do Vitória no Futsal, ganhamos do Vitória no Brasil, né? Exatamente, que está na zona de classificação da primeira divisão do Brasileiro para a próxima fase. Empatou com o Flamengo recentemente 2-2. Então a gente ganhou do Vitória no Futsal, ganhou do Vitória no futsal e perdeu no campo ano passado por 1-0. Estamos bem próximos de, quem sabe, conquistar um inédito título baiano e uma vaga no Brasileiro, ou seja, da equipe de Jiqué, para a gente estar trazendo Palmeiras, São Paulo, ou seja, o Bahia fez a melhor campanha do Norte e Nordeste, que pegou a vaga da gente. A gente sabe que tínhamos equipe que poderia vencer o Bahia, se caso o chaveamento da semifinal fosse com o Bahia. E o Vitória, a gente enfrentou a equipe de igual para igual, dentro do Barradão. Então, esse era um ano, mas infelizmente a notícia que eu recebo hoje é que o estádio não estará disponível esse ano para o Campeonato Baiano. E, infelizmente, a gente não tem outro estádio e eu não sei como a gente vai fazer para as meninas poderem... Nós sabemos que, não sei, eu não passei por lá, que o estádio estaria em reforma, de Gitaúna. E Piauí também vai passar por uma reforma. Então, sobraria aí no caso do estádio ou de Birataia ou de Itajibá. Porque essa cidade... eu não estou afirmando que vai ser usado, mas esses estádios vão passar por reformas. A questão do gramado, nós sabíamos que em 2018 ia ser retirado o gramado do estádio Valdomiro Borges. Não foi tirado porque o time já ia começar a competição e com isso não tirou o gramado. Não tirou o gramado. Posteriormente foi feita a licitação, não começou no ano passado, em novembro, porque tinha competição agora já em janeiro. Aí se mudou para depois da competição e retirou a grama, está fazendo todo o processo. Não sei se você está acompanhando o processo, você como presidente da Câmara de Vereadores, o processo que está sendo da verba destinada para o quê? Para a questão do gramado, mudar toda a grama, colocar uma grama de qualidade nacional, também no estacionamento e a pista de atletismo. Eu não sei se vocês, vereadores, estão indo ao estádio. Ciente, visitei e me posicionei contra. E me posicionei contra. Eu fui totalmente contrário desde o ano de 2017, no ano de 2018, e novamente me posicionei contra, porque eu entendo que Jiqué é uma cidade que tem a Mata Cipó, a Caatinga e a Mata Atlântica. E a região que está localizada o estádio é a região da Caatinga, que tem uma gama nativa da região de Itajuru, que sobreviveu por muito tempo. Até quando a gente via lá que a gama, ou seja, está precisando de uma água, rapidinho ela vivia. E a gente vê inúmeros municípios baianos, inclusive, com dificuldade de manter esses gramados. Então, eu não sei como vai ser essa manutenção. E você, como presidente da Câmara de Vereadores e os seus colegas, fizeram o quê para buscar
em que isso não viesse a acontecer, não para beneficiar a equipe feminina. É porque, né? Valdemir Vidal, a gente tem que entender um pouquinho a situação dos poderes. Exato. Ou seja, mas como é que poderiam... Exato. A gente não tem o poder de chegar lá, tá proibido, não vai fazer, entendeu? Mas você o vereador ele não tem esse poder. Ele foi feito, quem acompanha assiduamente as sessões da Câmara, ou também recorda das entrevistas que foram dadas no programa Falando de Esporte, a gente se posiciona. Agora, por exemplo, a gente não tem o poder de interferir, inclusive dentro das nossas discussões, que já teve inúmeras vezes na área de esporte, a gente se posicionou contra. Infelizmente, a gente já defendeu a criação, mas não compete à Câmara essa criação. Não compete também à Câmara deliberar sobre a reforma ou não do estádio. Eu entendo que a arquibancada seria algo mais importante, já que Jequié hoje desponta como um grande potencial de torcida, Jequié, a DJ ganhou como principal torcida. Então eu me posicionei contra, não somente pela prejudicação. Não foi algo que foi tramitado na Câmara, ou seja, é uma obra do governo do Estado. Entendeu? Ou seja, em parceria com a Secretaria de Esporte local. Não é algo que é tramitado na Câmara. Então, a gente só tem o direito de se expressar, usar o poder da tribuna livre para se expressar. Então, embora espero que dê certo, jamais vou torcer contra, espero que a Gama venha a ser um sucesso e que eu esteja equivocado, entendeu? Mas eu acho que não só fica prejudicado o futebol feminino, entendeu? E não participar no ano de 2019, porque a gente não vai ter condição, por exemplo, uma coisa é a gente trazer reforço, 5, 7 meninas de fora para trazer para a cidade de Jequié. Uma coisa é a gente levar 35 meninas para outra cidade. Então, com pouco apoio, com pouco investimento, a gente jogaria praticamente todas as partidas fora. Porque o mando de campo sendo em Piauí, sendo em Itajibá, é uma partida fora. O jogo fora em conquista, então, fica inviabilizado a participação da gente no Campeonato Baiano em 2019, caso a gente não tenha o estádio disponível, já que também é uma coisa que a gente defendeu muito, que é a criação do CT até hoje, no projeto, embora inúmeras cobranças, não chegou na Câmara. Mas não chegaram. Falta chegar na Câmara. Porque disseram, já tem um terreno, já doaram para a DJ. Falta apenas o projeto chegar na Câmara. E quem é que manda esse projeto? O prefeito. Aí é que está. Quando saber do prefeito, qual é o problema que está emperrando, porque todo mundo falou, ia ser na Check-Dag, né? O terreno estava lá, já ia fazer, já ia entregar, ia ser solenidade e cortou-se. Vamos deixar para o terreno melhor. Chegando o projeto hoje, eu convoco uma extraordinária no período de recesso para a gente voltar. Aí, mas, infelizmente. Vocês estão vendo aí, vocês estão mas a gente tem que entender. O problema não está dependendo da Câmara. É o processo da Prefeitura, do Poder Público, para passar o projeto para a Câmara de Vereadores para que seja aprovado. Porque esse terreno vai ser dividido entre a DJ e a Liga Esportiva Jequié. Agora eu quero saber onde é que a Liga Esportiva Jequié vai conseguir recursos para construir, mas pelo menos tem o terreno lá. Vamos lá. Porque você sabe das dificuldades, né? Agora, vamos aos nossos patrocinadores. Vamos lá, falar do Lar Alimentos, né, Vidal? Alimentos do Lar. Alimentos do Lar. A gente tá Se não for do Lar, é melhor não comprar. Da fazenda para casa. Patrocinador da primeira Copa de Fut7, né? Sim. Na Arena SR6, do Lar, e patrocinadora Master, o patrocinador Master do Esporte Clube Bahia. Ele deverá estar aí nesse final de semana, e nós temos também, vocês do futebol feminino, também aí na Arena, criar primeira Copa Fut7 de futebol feminino. Aí uma ideia do Lar. Primeira Copa do Lar de Fut7 de futebol feminino também. Tá tendo agora o masculino, botar o feminino. Então, lógico, não pode ficar de fora. Conversar com o seu Reginaldo para também pode ficar de fora. Ver essa possibilidade de disputar mais uma competição de futebol feminino aqui em Jequié. Futebol, futsal, porque vocês são todas modalidades, né? Tá bem. Porque o 7, aí vou aproveitar agora, porque o Society mudou para 7. É Society, como é essa diferença? Tem até uma jogadora aqui que pode falar também, né? Samir. Vamos apresentar a convidada, botar ela já na roda de conversa aqui. Na verdade, boa tarde, bom dia para todos os ouvintes e para quem está presente aqui. Na verdade, o Society, querendo ou não, é um esporte distinto do Fut7, porque eu acho que no Society
as regras não é igual a dos fut-7. Fut-7 tem muitas regrinhas ali que, se você não tiver cuidado, é carrinho que não pode dar. Se der carrinho é falta. Você fazer mais de 5 faltas já é shootout. Que, como quem assistiu o nosso jogo viu. Eu assisti. Agora o time de vocês, parece o time de você e o time parece do Vitória erraram muito arremessos laterais, viu? Porque Qual foi o problema da dificuldade? A gente não tem costume, não pode movimentar o não, é só só- o tronco, ó. Só as partes de cima, né? Que nem no futebol que... E no futebol é mais Só não livre. pode pisar na linha, né? No Uhum. futebol aí não foi. O escanteio lá é de mão. Tem que ter o jeito certo de cobrar. Que senão é reversão também. Isso vai aos poucos nos treinamentos também, né? É. Você, como técnico, passar para as meninas o treinamento, o que é que vai acontecer no jogo, né? Porque eu vi muita gente lá, o time disputando aquela competição, eu vi o que é isso? Vai toda hora reversão, toda hora reversão, toda hora reversão. O Fut7 hoje também se fortalece, a gente que veio do futsal, a gente vê hoje o crescimento do Fut7 até mesmo maior que o do futsal. Ou seja, algo extraordinário o que eles estão proporcionando. Ou seja, mandar um abraço aqui para a professora Dilma Mendes, técnica da Seleção Brasileira, que fez o convite para a gente entrar no Fut7. Então é algo novo para a gente. O futsal, por exemplo, quantas vezes o Campeonato Baiano passado a gente estava perdendo 2-0 e com as estratégias que a gente utilizou de jogo, goleiro linha, a gente possibilitou o empate. Então, ou seja, novas regras que a gente tem que entender melhor ainda e aperfeiçoar no Fut7. Por mais que a gente tenha um grande hoje currículo no futebol e no futsal, ou seja, o Fut7 é um esporte que cresce muito no país, né? E se tornando cada dia mais profissional. Profissional. E jogadores já estão sendo contratados para jogar futsal. Foi incrível, lá a gente estava em Salvador, aí se aproxima uma pessoa querendo tirar foto com as meninas de Jequié. Aí eu até brincando, falei, vamos tirar uma foto com o Diego Souza, não imaginando que era alguém parecido. E quando veio o próprio Diego Souza torcendo para a equipe de Jequié, agora nessas finais aí do Fut7, a gente vai ter a presença de Alex, que foi capitão da seleção brasileira na conquista da Copa América de 2004. Ou seja, inúmeros jogadores de futebol, Washington e outros que fizeram sucesso nos gramados, ou seja, que hoje pratica Fut7. Então, é um celeiro muito grande de atletas. Isso facilita também, tio, sabe por quê? O número de atletas diminui, né? Porque um time de futebol para vir aqui são 23 ou 25 atletas, fora a comissão técnica. No Fut7 vai diminuir. Você pode trazer uma equipe para jogar aqui em Jequié, fazer jogos, exibições, como alguns jogadores de atletas profissionais estão fazendo. Estão tendo um campeonato já brasileiro de Fut7. E a gente está no mesmo calendário, a gente teve que optar entre duas competições. O brasileiro de futsal e o brasileiro de Fut7. Caiu no mesmo calendário, a gente não teria um quartel em alto nível para disputar as duas competições, nem recurso financeiro, mas o Fut7 a gente vai ter hotéis, alimentação disponível para a equipe. E o campeão brasileiro vai para o Mundial de Clube com todas as despesas pagas pela Confederação de Fut7. Então, em Roma, na Itália. Mas a Confederação Brasileira está praticamente bancando junto com os patrocinadores o futebol feminino. Exato. Eu tive a informação, eu vou pegar, que eu li rapidamente, é tanta notícia que a gente pega rapidamente, é de que o mesmo din-din que foi pago de gratificação pela conquista da Copa América, que será paga às jogadoras do futebol feminino. Está sabendo dessa notícia? Né? Que vai ser o mesmo valor. Parece que é R$120 mil os jogadores receberam, que também as meninas, mesmo não tendo conquistado... Elas foram campeãs da Copa América também. Foi, exatamente, vão receber, exatamente. Elas não foram no Mundial, não foram mas vão receber da Copa América o mesmo valor. O presidente da Confederação Brasileira falou, inclusive demitiu Vadão. Aí eu quero saber a opinião. Você é técnico de futebol feminino, de futsal e de Fut7. Existe preconceito? Não existe ainda, por exemplo, aqui em Jequié, uma técnica que poderia ser técnica do time de uma dessas categorias do JEC ou da BJ? Com certeza existe. A gente fica feliz, por exemplo, Samile, a geração de Samile começou a jogar a bola com a gente com 10, 11 anos de idade. Hoje, Monique, Samile, dentre outros, tudo na UESB fazendo educação física. Recentemente, eu tenho um sobrinho, o Valdec Neto, você está sendo treinado na escolinha do professor Dudinha por Monique, que é atleta também da gente. Então a gente vê muitos potenciais para estar assumindo o futsal, o Fut7, o futebol feminino na nossa cidade.
Vale destacar também aqui a participação de inúmeras mulheres, Mel em Florestal, Tina aqui na cidade, ou seja, as mulheres que já existe assim essa participação, essas dirigentes de equipes de bairro, ou seja, quem sabe também dirigentes de equipe de futebol a nível campeonato baiano. Quem já assumiu nossa equipe, embora não seja com residência de Quer, foi Dilma Mendes, também já em competições nacionais de futsal, a gente sempre convida ela para estar junto com a gente, disputando competição nacional. Então é importante que a gente tenha na seleção brasileira uma mulher com participação no futebol feminino, porque Vadão veio do futebol masculino. Então nada contra a quem está tinha saído, depois retornou novamente. Então, ele retornou, e ele demonstrou que está cansado. E os resultados também, comparado com a técnica do Santos, ou seja, acho que a gente tem que... agora com o Campeonato Brasileiro vai facilitar mais a mídia ver as atletas, a gente percebia, não existia, as treinadoras. A gente percebia que não existia interação dele com as próprias atletas. Não acho que ele sentiu que no grupo tinha algumas pessoas que estavam naquela serra de Serrada, que foram contra a demissão da técnica. Emília. Não foi Emília? Então ele sentiu que o grupo dividiu, porque falaram, olha, o grupo da seleção feminina do Brasil está dividido, inclusive a ele. Eu admirei que ela fez crítica severa à Formiga, Emily, né? Fez crítica severa à Formiga, a Marta e a Cristiane. Na opinião dela, essas três não deveriam ter ido para a Copa do Mundo. Polêmica. Ela deu uma entrevista dizendo ela é a técnica do se ela fosse a técnica da seleção brasileira, ela acharia que essas três já deu o que tinha que dar. Aí eu já discordo. Agora, Vidal, deixa eu terminar de falar aqui. Arena SR6. A gente falou mais cedo, voltando a lembrar, a arena tá nova, tá bonita, vários campeonatos vão acontecer por lá. Também vamos falar do Café de Itaúna, que tá aqui na frente, né, Vidalão? Tudo, exatamente, aqui, Café de Itaúna. Exatamente. E Quiosque Nildete, Milho Verde. Ali, ó, Milho Verde, tem ali o tio Neco, que é da Dular, Alimentos Dular. Nildete ali, tinha sempre pasta ali, tem canjica, tem milho, tem amendoim, tem rabada, tem dobradinha paulista, tem tudo quanto é coisa. Ali tem um churrasco paulista, você já sabe qual é o novo agora, você pega o pão com aquela carne macia, carne de primeira, não é carne de segunda, não. Com aquilo que eles chamam agora, vinagrete, é uma delícia. Sábado o médico não me veja aí, me foi 2 pontos isso aí. Tá igual a Derramos, viu? Nossa futura professora de educação física aqui, hoje como atleta, 2 responsabilidades no mês de agosto aí, entendeu? Ou seja, defender o Jiquié no Brasileiro de Futsal, vai enfrentar... Mas o Jiquié fica assim, porque você está aqui hoje, todos nossos que estão nos assistindo, está com o amarelo e azul, que é da Associação Esportiva Jiquié. E tem o verde e branco, que é o JEC. Qual é dessas 2 equipes que irão realmente disputar essa competição? No futsal, a única equipe de Jiquié federada no futsal é o JEC, Jiquié Esporte Clube, e no futebol, a única equipe é o ADJ. Na liga inclusive a gente vai participar do campo, embora a gente usou as cores da ADJ, mas foi uma parceria do JEC, ADJ, que ambos levam o nome de Jiquié. No Fut 7, a gente escreveu pelo JEC, mas carrega também o ADJ, inclusive jogamos as finais com as cores da ADJ, assim como foi feito no futsal, ou no fute... Eu criei um problema, ele falou assim, Jiquié, aí em Salvador, ninguém fala negócio de ADJ. Jiquié. Então tem 2 Jequié. O cara me perguntou, tem 2 Jequié aí, Jequié? Exato. Não, aí eu expliquei. Lembrando também que a gente ainda dá apoio também às meninas do handebol, que leva o nome de Jequié. Então, mas é outro, não é o JEC nem o ADJ, mas leva o nome da cidade. Eu acho que o mais importante, independente das cores, ou seja, é o nome dessa cidade, que tem inúmeros atletas. E voltando aqui, a Samile hoje vai ter 2 competições em agosto. Tanto o brasileiro de futsal, que a gente vai enfrentar o Figueirense, a melhor atleta do mundo de futsal é do Figueirense, a base da seleção brasileira de futsal é do Figueirense, são bicampeão mundial, é o nosso primeiro adversário. Depois dessa competição, Samile chegando em Jiquié, pegando o ônibus da UERJ e viajando para disputar o campeonato universitário de futsal. 2 esportes diferentes, 2 semanas super agitadas para nosso atleta aí, ó. Ô Samile, essa coisa que o técnico coloca na cabeça, vocês mesmos aqui, vamos enfrentar um time que é isso aqui. Quando chega antes da partida, vocês
tenham assim, algum problema psicológico, algum temor da adversária, antes, que eu estou falando assim, com receio, não, porque é muito boa, que aquele time, não sei o quê. Mas quando chega lá nas 4 linhas, que você sente que não é lá essas coisas todas, você se descontrai mais, não é verdade? É assim, a gente, geralmente, pelo menos, a maioria, pelo menos do nosso time, toda vez que a gente pega uma equipe assim, que é bem qualificada, tipo com o São Francisco, que a gente pegou e tal, e o Vitória, e agora a gente vai pegar o Figueirense, não só o Figueirense, mas também tem o União Ribeirão, que se classificou, que também tem muitas meninas da seleção. Toda vez que a gente pega time assim, nomeado, a gente vai com muita vontade. Porque assim, como elas basicamente são mais acostumadas com o futsal do que a gente. Então, como a gente não tem muito costume, a gente pode não ter muita técnica, né? Mas vontade não vai faltar pra gente ganhar dessas meninas, não. E uma oportunidade imensa, né? Ganhar. A provocação, essas atletas provocam vocês de outro estado, tenta provocar durante o jogo, e tá, que dá, você não joga nada, não sei o quê, você tá vendo que vai ganhar da gente. Existe alguma provocação no futebol feminino? Porque masculino existe, viu? Existe que não é brincadeira. Mas, Vidal, antes dela responder, eu tava vendo até na Copa do Mundo que o jogo do futebol feminino no Campeonato Brasileiro é mais leal do que o masculino, entendeu? As jogadoras fingem menos falta que não existiu, são mais leais. As mulheres não têm aquela malandragem do jogador, principalmente o brasileiro. Levar vantagem em tudo. Exatamente. Aquela malandragem dentro do futebol, do antijogo, a malandragem. Porque, inclusive, já falar assim, falta também o futebol brasileiro voltar àquela malandragem antiga. Quem não se lembra, quem assistiu uma Copa do Mundo em 62, que o Nilton Santos fez um pênalti dentro da área, enquanto o juiz estava distraído, passou na frente do juiz, ele deu dois passos e ficou fora da linha. Quando o juiz chegou, viu que botou a falta fora seria pênalti. Aí todo mundo achou maravilha. O Santos, esse enciclopédia foi magnífico. Agora, manda ser contra o Brasil, para ver o que as pessoas falam. Tem essa. Você acha que é assim também, Samir? O futebol feminino, de forma geral, é diferente, assim, no comportamento dos atletas dentro de campo? Não acho, não. Geralmente, quando a gente acaba a partida, a gente fala com as outras atletas, se cumprimentam. Até, tem algumas até que acaba sendo amiga uma da outra, entendeu? Não, tem alguns times que provocam, né? Não dá para evitar, mas tenta intimidade, porque tenta intimidar para ter vantagem nisso, né? Porque tiram do controle. Nós assistimos já boxe ou lutas, lutas que nós vimos, algumas lutas, que o lutador, ele tenta tirar a estabilidade emocional do concorrente com a provocação. Ele não vai com a técnica da luta, ele vai com aquela vontade de querer ganhar a luta e o outro vai lá tecnicamente e liquida o lutador. Agora, Vidal, deixa eu passar aqui rapidinho, só que o pessoal está comentando aqui, viu? Rubens Vaz, parabéns, Tinho, e força para as meninas, boa sorte. Guerreiras, está aqui ele comentando. Júnior Conde, parabéns, Tinho, por levar o nome da nossa cidade Brasil afora. O Dan Santos, time diferenciado, parabéns. O Thiago Souza, tamo juntos. Time feminino nos dá muito orgulho. Tá falando aqui, tem muitos comentários aqui, eu vou ler. O Silvio Júnior, o Silvinho, meu amigo, grande vereador, sempre à frente do futebol feminino. Parabéns, Tinho. O Franklin Júnior, que teve aqui semana passada, o Coruja. O Coruja, fala com o Tinho para pagar nosso almoço hoje e segurar o tombo. Aí, o Franklin Júnior, o Coruja, é uma figura que esteve aqui no Papo de Boleiro semana passada. Todo esse pessoal que tá aí comentando, assistindo, o Vando Pereira tá doente, ficou em casa, eu tô substituindo ele hoje, tá assistindo a gente. Muita gente comentando aqui, deixando curtido, o Júnior Conde batendo palma, jogue duro, meninas, a Jaqueline, parabéns pelo projeto, Tom Silva, parabéns pelo trabalho desenvolvido, sucesso na caminhada. A gente vê que o pessoal gosta muito, assim, tem um carinho diferente pelo futebol feminino. Né? Exatamente, aproveitando aí vocês, além de tomar só café de Itaúna, alimentos do lar, milho verde, alimentação ali no quiosque da Nildete do Milho Verde. E praticar esporte hoje em dia, uma arena espetacular, que é a Arena SR6, ali no Jiquezinho, né, depois do aeroporto, perto ali naquela área do tratamento da Embasa, são os lugares certos, são nossos patrocinadores, por enquanto, aqui do programa, falando de esporte. É isso, agora, time Samir, o ADJ foi rebaixado, né? A gente vê quando pergunta para algum torcedor, é só críticas. Vocês, eu tô vendo muito pelo contrário, que o pessoal só deseja força para as meninas. E ele é conselheiro da Associação Esportiva Jiquense. Um dos
Botaram com suplente? Então, me desculpe eu lhe falar a colocação aqui para você não sair candidato à presidente da DJ. Exatamente. Não sabia disso, porque na realidade, Tio, a gente vai passar para essa parte também, que envolve a DJ, envolve também todo o futebol de Jequié, que você sabe que é uma marca importantíssima, e que vocês, através do JEC, essa parceria, e você assumindo a direção do futebol feminino da DJ, só fez crescer aquela ligação de São Paulo, né? Que não é brincadeira, viu? Só fez engrandecer esse sentido da Associação Desportiva Jequié, porque nós não sabemos quem são todos os conselheiros ativos e os suplentes. Nós não temos na mídia. Nós não temos o público todo, em modo geral, não tem o estatuto da Associação Desportiva Jequié, que eu não vejo nenhuma coisa fora do normal você não colocar no site da entidade, para as pessoas saberem o que é o time, ter uma prestação de contas da equipe. É isso que nós sempre estamos cobrando aqui. Nós não estamos querendo mal, ninguém torceu para que a DJ fosse para a Série B, mas alertamos para que ela não chegasse a retornar à Série B. Então, o que nós queremos é que tenha uma transparência maior para o bem da própria DJ, não é individualmente, não, porque você sabe, o presidente hoje é presidente, mas amanhã será outro presidente. E a marca da DJ vai completar 50 anos agora. 50 anos da Associação Esportiva Jequié, 50 anos do estádio Valdomiro Borges. E completando, salvo engano, foi 50 anos esse ano, uma marca registrada que poderia ser muito mais engrandecida se a DJ estivesse na Série A. 50 anos da primeira conquista de Jequié de um título do campeonato intermunicipal. 50 anos que foi fundado e inaugurado o estádio Valdomiro Borges. E 50 anos de fundação da Associação Esportiva Jequié. Que faltou o quê? A Associação Esportiva Jequié está na Série A dessa competição. Isso é importante. E você, em comum dos conselheiros, o que é que vocês têm feito? Conselheiro suplente tem cobrado nesse sentido, e principalmente essa questão que você falou aqui em primeira mão para nós, não sei se falam para outra emissora, que não depende da Câmara de Vereadores para aprovar a questão do terreno. Não, depende da Câmara, mas não foi enviado. Depende da Câmara, dizer, não está só dependendo da Câmara. Tá Chegar na Câmara, a gente bota aí, convoca rapidinho e aprova, não tem dificuldade nenhuma, não. Na verdade, o suplente ele só assume na ausência dos titulares, então eu fui nomeado na época conselheiro suplente do ADJ. Minha participação, não tem uma participação efetiva no masculino, né? No masculino, de quem vai ser os atletas, de como vai ser o direcionamento. Fico mais na questão de suplente e torcedor. Eu estava agora vendo, eu recebi uma mensagem de Railon aqui no Instagram, me agradecendo, que começou pelo JEC, começou comigo jogar bola. A gente foi campeão municipal, ganhando a ADJ até mesmo. Railon mandou uma mensagem, a Jacuipense subiu para a Série C. E eu vi a Jacuipense ganhar aqui de Jequié 1-0, aquele jogo, a gente lamentou a derrota. Também eliminou praticamente, que ganhou 2-1 lá. A vaga na Série D foi decidida em 2017, aqui no Valdomirão. Infelizmente não foi o Jequié. A gente fica feliz por Railon, que era do Jequié, está lá, eu desejo sucesso a ele. Então, na condição do futebol masculino, a gente sou torcedor. No caso, no feminino, a gente já cobra das meninas, por mais da dificuldade, por mais o apoio que a gente não teve do próprio ADJ em relação ao futebol feminino. Não lhe procura, quer dizer, a composição da... Porque você pertence à diretoria da DJ na área do futebol feminino. Não é uma área separada, desmembrada. É uma área conjunta com importante. Tudo. Futebol feminino, futebol masculino, divisão de base, é todo um só. Quando teve a divisão de base, as meninas teve uma grande interação na divisão de base, inclusive os treinamentos junto. Ou seja, foi bom para os meninos, foi bom para as meninas. Eu acho que deve sim a gente apoiar, a gente ter aqui divisões de base disputando o Campeonato Baiano. Eu vou falar uma coisa até polêmica. Eu acho que o profissional não é tão mais importante que a divisão de base, que o feminino. Eu acho que todos deve ser importante. Porque é a base que vai manter a estrutura do adulto lá na frente, tanto financeira quanto de atleta de negócio. O feminino, para mim, é a mesma importância no masculino, mas infelizmente, ou seja, eu tenho que dedicar para o feminino, porque eu sempre tive equipes masculinas de futsal, de futebol, e é sempre mais fácil conseguir as coisas para o homem.
entendeu? Mas as mulheres têm muita dificuldade. É no vôlei, é no handebol, é no futsal. Então eu preferi, não vou dizer pelo lado mais fraco, eu fui pro lado mais forte, mas o lado mais esquecido, que é o futebol feminino. E não tenho dúvida, que futebol em Jequié é coisa de mulher. Lembrando também, Tinho, que pelas dificuldades encontradas, se fosse outro já tinha desistido. Porque é muito mais difícil, como você falou, você conseguir êxito no futebol feminino, no esporte feminino, do que o masculino. Sim, o masculino, as portas se abrem com mais facilidade. Patrocínio. Você vê até, por exemplo, pais que bancam os filhos nas divisões de base. Sabia? Tem pais, empresários que colocam nas divisões de base. Então, a maior vitrine do Jequié, nós temos um exemplo aí, o Buiú, que é o representante de todo um trabalho. Atleta do Jeque também. Você vê, vai descobrindo, foi garimpado em vários times, passou por vários projetos. O Salles, e hoje que revelou. Está lá trabalhando, cada dia mais adquirindo sua parte técnica e se valorizando, e é o representante hoje do futebol de divisão de base do Jequié. Outro Gustavo também que passou, que é jovem, passou por várias equipes, Osasco, equipes lá em São Paulo, não teve muita oportunidade, veio aqui, jogou contra o Bahia, praticamente ele sozinho que deu trabalho ao Bahia, disse, vamos pegar esse garoto aí que é bom. A importância de se dar uma valorização, ter um projeto para as divisões de base da Associação Esportiva Jequié. Porque, infelizmente, por exemplo, esse ano, para o ano que vem, Jequié não é obrigado a ter o Sub-20, não vai poder disputar o Sub-20, ainda que foi rebaixado. Não disputa a Série B, olha o prejuízo que você tem. Mas quantos times que não estão na Série A que botam independente de obrigação? Eu acho que o futebol feminino, embora hoje está criando obrigações e divisão de base, eu acho que é uma responsabilidade da cidade. Não vou falar somente do clube. Eu acho que é uma responsabilidade da cidade, do gestor, do setor empresarial, porque eu entendo, e se eu tivesse um dia a oportunidade de ser gestor, ou seja, Jequié teria que ser referência, porque quando você coloca menino de 15, de 17, de 20 anos para representar a cidade dele, para ter o protagonismo, você está tirando ele das drogas, está tirando ele de várias situações. Quando você dá a oportunidade para as mulheres... Está fazendo brotar mais, que estão vendo o sucesso de vocês, estão aparecendo mais para quererem, vocês estão sendo e são atletas de origem humilde, do Bom Sossego, do Mandacaru, do quilômetro 3, quilômetro 4, do Bom Sossego, da Cidade Nova, ou seja, do Jaquim Romão, do Barro Preto, de alguns distritos de Jequié, ou seja, de pessoas de famílias humildes, ou seja, que está tentando buscar um espaço, que além de dar show dentro de campo, dar show dentro da sala de aula. Hoje a gente vê um número grande de atletas hoje fazendo universidade. Quantas universidades você tem? Rapaz, só na UES a gente tem, acho que umas 8 já, né? Fora algumas meninas em algumas faculdades particulares, ou até mesmo que foi para outro município, não está aqui mais com a gente, mas está em outra cidade buscando uma formação. Então, esse é o trabalho sério. Então, foi através... Eu me lembro aqui que Samir está com 21 anos. Samir, 21 anos. Com 11 anos, ela estava lá na UESB, jogando com as meninas da UESB, com uma parceria com o professor Tom. Que nos acompanha, eu queria mandar um abraço, que para mim é a referência de gestão, de conhecimento técnico do esporte. Conhece também, ele tem um conhecimento tanto de prática, de ter também feito competições, de ter feito trabalho grande na UESB de extensão, também como ter conhecimento técnico, de ter estudado, de ter buscado, ou seja, conhecimento não somente aqui, mas nas oportunidades que tiveram, e ou seja, é um defensor do Conselho Municipal de Esporte, das leis e políticas públicas de esporte, que quem vai ganhar é todos, é o governo que vai ganhar, é a prefeitura que vai ganhar, é a cidade, é as pessoas envolvidas no esporte, e lembrando que o esporte ele é saúde, ele é inclusão social, ele é educação, então ele é para todos. O esporte não é só para o futebol profissional, ADJ. O futebol ele é para as mulheres, para as crianças, para o idoso, para a pessoa com deficiência, para as pessoas, para a inclusão, não somente rendimento, para a gente levar esporte para todas as comunidades. A gente começou com um projeto social muito antes de pensar em ser vereador. Ou seja, a gente já tinha esse projeto social para oportunizar mulheres de estar praticando esporte, assim como também fazia com os meninos. Mas daí esse projeto social deu resultados. Ou seja, a gente ganhou todos os campeonatos baianos de futsal, sub-15, sub-17, sub-20, já disputou inúmeras competições nacionais, entendeu? Então isso deu visão de mundo para essas meninas, deu uma outra perspectiva de vida. Eu acho que a gente tem que pensar grande, e isso sem ser secretário de esporte, sem ter orçamento. Então acho que
os orçamentos, o dinheiro bem público bem gasto, as empresas que desse município aqui têm seus lucros, tem seus incentivos, deve também apoiar, porque a gente vai ter uma cidade melhor. Uma cidade que pratica esporte, que cuida da saúde. A partir do momento, gasta com esporte, economiza na saúde, economiza na segurança pública, economiza em todas as áreas. Então o esporte, ele atravessa fronteiras, vai muito mais além do que a gente imagina, ou seja, do que a gente pode descrever o que esporte significa, além de ser uma paixão nacional, como a gente vê o estádio aí, a torcida acompanhando, incentivando, então a gente fica feliz e não pode desistir, é uma luta, acho que é uma paixão, mas a gente tem que lutar e apoiar com as forças que a gente tiver. É isso mesmo, Tinho. Estamos chegando a nossa hora, viu, Vidalão? Exatamente, Samir, falar Sim, não, suas considerações finais, dizer sorte para ela, né? Dizer sorte, qual é a próxima competição. E tem duas. O que você afirmou, Samir? Qual é a próxima competição sua? Vai ser polivalente, né? Uhum. Vai lá, viaja para lá, viaja para cá. 2 modalidades diferentes. Agora, com mês que vem, a gente vai pro Fut7, Brasileiro de Fut7, as finais. E logo após, já chegando e indo pro Brasileiro ou pro Jogos Universitários aqui da Bahia. Que também tem vaga para ir para as fases nacionais, né? E pode também botar o esporte universitário de Jequié num patamar bom, porque a gente esse ano, como muitas atletas nossas, foi para a universidade. E lá tem muitas meninas também boa de bola, então a gente pode ir longe nisso aí, como o Jequié já tem um nome muito bom no futebol muito feminino, forte. No futsal, uma referência da Bahia até nacionalmente também. A gente pode fazer história também na universidade. Já estão fazendo, né? Então, desejar muita sorte para elas, né? Com certeza. Os resultados vão ser bons. Tio, suas considerações finais e também a questão de que você já confirmou aqui, né, em primeira mão, se o estádio Valdomiro Borges não vai estar, evidentemente, e existe também um processo que você, como presidente da Câmara e também os demais, tem que observar que algumas colocações foram feitas na questão da verba daninhas. Diz que ali é uma coisa que, talvez, mesmo com gramado, que nós vamos saber, nossa reportagem será lá presente também, não vão conseguir combatê-las, não. A informação que eu tive, extraoficial, vou procurar saber com mais detalhes. Porque está infestada ali, que é uma coisa do terreno, é como se tivesse que mudar toda aquela área ali. Sobre o estádio, eu vejo o maior mandante hoje do futebol brasileiro é o Atlético Paranaense, que tem o seu gramado sintético. Sim. Acho que perdeu poucas partidas de casa para o Corinthians, com o time reserva. Lutado, né? Mas assim, é algo específico do Atlético Paranaense. E quando você tem o seu gramado, que é diferente dos outros, mas que está dentro do padrão, você tem vantagem. O Vitória levou vantagem lá na semifinal do Baiano feminino. Esse não era o pior do que ele já tinha jogado, não. Então, era Adalto Moraes, eu viajei aí, o Campeonato Baiano vai torcer para os meninos, o Valdominão tá entre os melhores aí em gramado, ou seja, faltava ampliar mais a arquibancada. Então eu me posicionei contrário, mas o gestor, quem tem a competência mesmo, não tramita cá, mas agradecer o espaço dado aqui por Valdemir Vidal, por Rony Brainer, a esse inovador programa que tem, né? Hoje a gente já tem. Estamos na rádio. Tá aí ao vivo aí. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode acompanhar ao vivo agora, mas também pode assistir novamente, vai ficar aí armazenado. Então, agradecer o espaço, mandar um abraço para o professor Tom, a Frank Coruja, a qual agradeço a todos os torcedores do ADJ, que estavam lá empurrando as meninas, e agradecer o apoio, porque a gente vê, quando o time perde, a torcida critica, e quando o time ganha, a torcida aplaude. No futebol feminino, que a gente perdeu um jogo, uma final de Baiano aqui, de 1-0 aqui, e a torcida aplaudindo as meninas. Então, para elas que luta, que às vezes não tem nem um salário, ou seja, às vezes é a renda que dá ali na arquibancada, algo que chega até elas, ou seja, infelizmente o futebol feminino não é profissional, não tem grandes investimentos. Espero ainda que isso possa acontecer, que a confederação possa ter o mesmo olhar, as televisões possam ter o mesmo olhar que tem para o masculino, que eu tenho certeza que, como disse um atleta do campeão mundial, o Brasil só não chegou na final por causa do nosso país, da nossa confederação, porque talento tem. O que falta é apoio, o que falta é divisão de investimento na divisão de base, falta muita coisa. Então, agradecer o espaço. Nossa parte, a gente tem tentado ao máximo fazer,
mas espera que as pessoas que estão dentro de toda a cadeia, de todo o processo, tanto empresarial, quanto agradecer as pessoas que nos apoiam, também a Movipe, que dá esse treinamento para as meninas, essa condição física quando a gente necessita, a Arena R6, que agora disponibilizou, já que a gente vai disputar os finais do Brasileiro de Futsal 7, ao Jambo, aquelas pessoas que nos ajudaram, a vocês, que querendo ou não, eu estou criticando quando não é transmitido o futebol feminino, mas aqui a comunicação de Jiqué, através de Vando Pereira, que não se faz presente, Valdemir Vidal, a você, Rony, a Roberto Mendes, da Rádio Sociedade, a Tomás, ou seja, eles dão essa visibilidade ao futebol feminino. Então, pessoas como vocês, como foi aquele que transmitiu jogos de futebol feminino, Roberto Mendes. Não, a nível nacional, Milton Neves, não. Luciano do Vale? Luciano do Vale. Saudoso Ou seja, Vale. o que Luciano do Vale é para o futebol feminino a nível nacional, você está sendo para a gente a nível de Jiqué e dando essa oportunidade, a gente está divulgando o jogo para toda a cidade e as pessoas que estão indo assistir gostando. Então, lotamos uma vez a Arena ABB para trazer uma Copa do Brasil de futsal, jogando contra o Unifor. Lotamos o estádio Valdomiro Borges e isso é importante, essa visibilidade. Então, agradecer o espaço, nos colocar à disposição e parabenizar todas as atletas, todos os familiares dela que nos apoiam, que acreditam e que incentiva e hoje a gente possa colher frutos dentro e fora de campo. É isso mesmo, valeu, Tião, obrigado, Samiri. Esse foi Falando de Esportes hoje aqui. Sem Vando Pereira, mas muito a bem minha comissão apresentado. técnica também, que dá todo apoio. Todo mundo, esquece todo mundo, Emanuel, o Thiago, o Júnior, ou seja, o Dandão, o Ramon, ou seja... Nós temos que agradecer nossos patrocinadores, o Café de Itaúna, também agradecer ao Alimentos do Lar, através do seu Reginaldo, agradecer também ao Edésio Baiano, através do Nildete, Milho Verde, e também a Paulo César Salles, a Ronaldinho, através da Arena SR6. E a vocês que estão aí nos prestigiando, porque fecha-se uma porta para a gente, mas agradecer principalmente ao meu amigo, companheiro, jornalista Wilson Novaes Júnior, que abriu essa oportunidade para a gente não deixar. É o único programa de esporte que temos na cidade de Jequié. Na rádio, nós estamos hoje numa rádio, cada dia cresce, como também através do Facebook, do Instagram e do YouTube. É isso mesmo, falou, Vidal. Desejar melhoras pro Vando Pereira aí. Tá gripado, mas vai voltar, né? Esse foi o Falando de Esportes. Você que acompanhou, deixe sua curtida aí, compartilhe, comente, mande pra mamãe e pra titia no WhatsApp. O papo foi muito bacana, agradecer aqui aos nossos convidados. E amanhã tem mais, né, Vidalão? Tem mais convidados. Amanhã tem mais convidados. Estaremos sempre trazendo convidados para bater esse papo. É isso aí, amanhã estamos de volta. Valeu, meus amigos. Até amanhã.